Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Inacreditável a declaração de Landim. E isso deixa torcedores do Flamengo extremamente indignados na noite de ontem nas redes sociais. Surpresa na escalação do Flamengo. Olha aí, hein? Tem surpresa. Eu acho que você vai gostar, hein? Efeito Gabigol. A mudança de cenário provocado pelo Gabigol realmente foi algo impressionante no dia de ontem. Gabigol vai para o jogo. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Queria fazer um pedido para que todos vocês metam o dedo no like, é importante, rapidinho, cara. Dedo no like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação. Clique no botão vermelho agora e faça a sua inscrição. Nós vamos rodar a vinheta e após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta! Galera, eu estou impressionado com o efeito Gabigol, o que aconteceu ontem, né? Assim, é claro que não é novidade nenhuma que o Gabigol ele tem uma idolatria por parte da torcida do Flamengo, e isso todos nós sabemos como é, mas ontem foi um negócio assim que surpreendeu realmente muita gente e deixa, inclusive, rivais desesperados, cara. Os caras estão enlouquecidos. Eu pude ver algumas declarações comparando situação de jogadores que foram pegos no exame antidoping e foram punidos com o Gabigol, que não foi absolvido ainda. Ele foi apenas liberado através de um efeito suspensivo para poder atuar até o julgamento. E as pessoas totalmente sem conhecimento. E detalhe, para mim, a minha opinião, o julgamento do Gabigol aqui no Brasil foi totalmente parcial. O Gabigol errou e merecia ser multado até pela diretoria do Flamengo por um comportamento inadequado. Falta de respeito ao ser humano nunca pode acontecer. Agora, é uma questão disciplinar. Não houve nenhum momento, e isso ficou provado através de pessoas que julgaram, né, de julgadores isentos, porque aqui no Brasil não eram isentos, né? 3-0, quer dizer, unanimidade, que o Gabigol não tentou fraudar absolutamente nada. E o Flamengo foi prejudicado durante 36 dias sem poder ter o jogador. E o jogador execrado, sem poder frequentar, inclusive, as suas instalações de trabalho. Essa é a minha opinião. Sei que é polêmica, mas é a minha opinião. E eu sempre respeito a de todos vocês e gostaria também de ser respeitado na minha. E aí, o que causou o efeito Gabigol? Um negócio impressionante. A torcida do Flamengo tinha comprado 12 mil ingressos para o jogo de hoje contra o Amazonas. E o fato do Gabigol ter retornado e ser relacionado já aumentou para mais de 30 mil ingressos e hoje vai esgotar os ingressos. Para um jogo que não parece não, mas um jogo quando é feriado, um feriado de meio de semana, aqui no Rio de Janeiro, e eles pegam o jogo e escondem o jogo 9h30 da noite, geralmente o público não vai. Ele é terrível para o público. Porque o Maracanã ele fica muito próximo do centro da cidade. Então, quando o jogo é dia de semana, você vai dizer, Fábio, mas pô, o jogo dia de semana todo mundo vai, não tem nada a ver. Não, gente. O jogo é no meio de semana e é 9h30 da noite, 9 horas da noite, qualquer horário, à noite, o público já está lá no centro da cidade.
E aí ele, obviamente, ele tem que se deslocar para casa, ele passa no Maracanã, ele para no Maracanã, ele vai ao Maracanã. Agora imagina, o cara mora longe pra caramba, ele tem que ficar o feriado inteiro curtindo com a família. Então, ele vai sair de onde ele está para ir lá para o centro da cidade, da Tijuca, né, onde é o Maracanã, assistir o jogo e sair de lá meia-noite para trabalhar amanhã. O jogo hoje tinha que ser mais cedo. Enfim, o efeito Gabigol realmente faz com que haja uma mobilização diferente. O clima no Flamengo não era bom. O clima, eu estava lá na zona mista, no último jogo, na coletiva, o clima era um clima muito ruim, pesado, e só o fato da liberação do Gabigol ontem ter acontecido, pô, o cara foi recebido todos no Ninho do Urubu, sob aplausos. Aquilo ali, e jornalistas que torcem contra o Flamengo de forma muito clara, né? Entenderam aquilo de maneira errada. Eles não gostam do Flamengo, cara. A verdade é essa. Aquilo ali foi uma maneira de dar boas-vindas a um cara que estava retornando ao trabalho depois de quase 40 dias em que ele estava sendo execrado, impedido de frequentar o seu local de trabalho. Imagina isso poderia acontecer com você. Se você comete um ato errado porque ele errou, mas ele não fraudou. O artigo que ele foi enquadrado é um artigo absurdo. Absurdo. Até porque quem tem conhecimento de bastidores sabe que ele seguiu uma orientação do departamento médico do clube. Por quê? Ele foi profissional num primeiro momento. Ele chegou 1h30 antes de todo mundo e começou o seu trabalho 1h30 antes na academia. Então, ele não poderia realizar o exame no horário que todo mundo fez, de acordo com o protocolo passado pelo departamento médico do clube. Nós já confirmamos isso com os médicos do Flamengo. Mas, enfim, impressionante como causa, né, o efeito Gabigol. Foi talvez entre os trend top do Twitter, era o que mais se falava durante todo o dia e causou realmente um reboliço, inclusive no efeito positivo para o jogo de hoje, fazendo com que a torcida do Flamengo, que não iria, eram 12 mil ingressos vendidos, hoje já passaram-se dos 32. Flamengo tem surpresa na escalação de hoje. Assim, para mim é uma surpresa, hein? Nós queremos hoje de titular o atleta Lohan. Meio-campo do Flamengo será formado com Alan, Gerson, Lohan e Dela Cruz. E eu acho que esse fato novo, ele é muito interessante para nós que somos amantes do futebol. Porque o Lohan, ele tem 17 anos e ele vai embora. Ele será vendido agora, no meio do ano. Tem vários clubes interessados, talvez seja a maior venda da história do Flamengo, e a gente não vai ver esse garoto jogar. E nesse momento a gente está vendo o Arrascaeta se arrastando em campo. E merece ser reserva. Hoje não é o caso, ele está vetado. Mas ele merece sair do time para fazer uma preparação física adequada. A presença dele sacrifica, inclusive, outros jogadores, como, por exemplo, o Dela Cruz, o Luiz Araújo, o Bruno Henrique, que tem que correr por ele, que joga parado lá na frente como se fosse um centroavante, coisa que ele não é. Então, eu estou muito feliz, tudo bem que hoje não sei o posicionamento do menino, do Lohan, se ele vai jogar no posicionamento do De Arrascaeta. Acho até que não, acho que o De La Cruz vai fazer a função do Arrascaeta e o Lohan deve fazer a função do Luiz Araújo, que deve ser poupado, deve ficar no banco de reservas. Tomara que arrebente, cara. Lohan, é a tua chance, cara. Entrando os 90 minutos, vai com tudo, agarra essa oportunidade que você é craque. Para mim, me surpreende também o Tite, que tanto fala em desgaste, em ciência,
não colocar, por exemplo, o Léo Ortiz para jogar? Por exemplo, eu particularmente tiraria um dos dois zagueiros para dar um refresco, um descanso para os zagueiros. O Flamengo pega o Amazonas, pô. E aí você coloca o Léo Ortiz, colocaria, né? Ele não vai fazer isso, para colocar com um dos dois zagueiros. Ou até os dois. Tiraria os dois, botaria Léo Ortiz e Davi Luiz. Mas, enfim, fato é de que a grande surpresa na escalação é o Lohan, que vai começar como titular. Galera, a declaração ontem do Landim, inacreditável. Sinceramente, assim, é deplorável. Fez a torcida do Flamengo ficar extremamente indignada. E teve resposta. Zico foi às redes sociais e mandou, não foi nenhuma indireta, foi uma diretaça na cara do Landim. Landim disse isso em entrevista ao GE. E isso ele estava falando da renovação do Gabigol, né? E ele fala, uma hora o Zico vai passar. Cara, como é que o cara pode falar um negócio desse? Zico não vai passar nunca. Zico tá na história do Flamengo. O Landim, ele é tão orgulhoso. Será que ele está hoje vivendo um momento... Ele não trouxe o Jorge Jesus de volta e não traz por orgulho próprio, porque ele quer ser maior do que todo mundo nos títulos conquistados. Agora, será que ele quer se comparar ao Zico? É isso mesmo? E aí, o Zico respondeu nas redes sociais, ironizando ontem o presidente Rodolfo Landim. Zico disse o seguinte, eu ouvia, vai passar, e acabei passando por todo mundo e fazendo mais um para o Fla. E aí ele coloca uma imagem de um gol em que ele está cercado de atletas adversários, atrás do meio-campo, e ele simplesmente passa por todos eles, bota a bola para dentro, faz o gol e o Flamengo vence mais uma vez. Zico, estamos com você. O Landim, calado é um poeta. É inacreditável a declaração dele. E aí, meu amigo, no ano de eleição, você vai perdendo apoios importantes, apoios que o fizeram chegar até lá. E aí a oposição, esfrega as mãos. Porque possivelmente com isso vai, né, receber um apoio inesperado. Porque o Zico apoiava o Landim anteriormente, até ele falar essa bobagem. E, aliás, não só essa bobagem, né? Fazer ali uma série de bobagens no Flamengo. Queria que você deixasse o placar de hoje. Onde será? Para mim vai ser 7-0 o Flamengo. O Flamengo vai amassar o Amazonas, mas eu quero saber o seu. Deixe o seu placar, deixe também o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um ótimo dia, um bom feriado a todos do trabalhador. Fiquem com Deus, mais tarde tem Mengão, vitória do Mengão, se Deus quiser.